A Bela Adormecida no Bosque, um conto de Charles Perrault. Imagine um rei e uma rainha que estavam tão tristes por não ter filhos, mas tão tristes que nem dá para contar. Foram a todas as estações de águas do mundo e fizeram de tudo. Promessas, peregrinações, rezas aos santos, mas nada adiantava. Finalmente, porém, a rainha ficou grávida e deu à luz uma menina. Fizeram um lindo batizado e convidaram para madrinhas da princesa todas as fadas que conseguiram encontrar no reino. Acharam 7. Para que cada uma delas a presenteasse com um dom, como era costume das fadas naquele tempo. A princesa obteve dessa forma todas as perfeições imagináveis. Depois da cerimônia do batismo, todas foram para o palácio do rei, onde foi oferecido um grande banquete em homenagem às fadas. Cada uma recebeu, num estojo de ouro maciço ornado de diamantes e rubis, um magnífico conjunto com uma colher, um garfo e uma faca de ouro fino. Porém, enquanto os convivas tomavam seu lugar à mesa, viu-se entrar uma fada velha que não tinha sido convidada, porque fazia mais de 50 anos que ela não saía de uma torre e todos a davam por morta, enfeitiçada. O rei mandou-lhe darem um talher, mas não houve como lhe oferecer um estojo de ouro maciço como os que dera às outras, porque só tinham sido encomendados os 7 para as 7 fadas. A velha achou que a desprezavam e resmungou a ameaça entre os dentes. Uma das jovens fadas que estava ao seu lado ouviu-a e, acreditando que ela poderia conceder à princesa algum dom nocivo, assim que todos saíram da mesa, foi se esconder atrás das cortinas, para que fosse a última a falar e assim reparar na medida do possível o mal que a velha fizesse. Enquanto isso, as fadas começaram a fazer seus dons à princesa. O dom da mais moça foi que ela seria a pessoa mais linda do mundo. O da que veio em seguida, que ela teria um espírito de anjo. E o da terceira, que ela teria uma graça admirável em tudo o que ela fizesse. Da quarta, que ela dançaria perfeitamente. Da quinta, que ela cantaria como um rouxinol. E o da sexta, que ela tocaria todo tipo de instrumentos com a maior perfeição. Chegou a vez da velha. E ela disse, sacudindo a cabeça mais de despeito do que de velhice, que a princesa espetaria a mão num fuso e morreria disso. Esse terrível dom fez todos os presentes estremecerem, e não houve um só que não chorasse. Nesse momento, a jovem fada saiu de trás da cortina e disse bem alto estas palavras: fiquem tranquilos, meu rei e minha rainha, que disso sua filha não morrerá. É verdade que não tenho poder bastante para desfazer inteiramente o que a fada mais velha fez. A princesa espetará a mão num fuso, mas ao invés de morrer, cairá somente num sono profundo que durará 100 anos, e ao fim dos quais o filho de um rei virá despertá-la. O rei, para tentar evitar a desgraça anunciada pela velha, mandou publicar imediatamente um edito, por meio do qual proibia todas as pessoas de fiarem confusos e de terem fusos em casa, sob pena de morte. Passado 15 ou 16 anos, aconteceu um dia que, estando o rei e a rainha num de seus castelos de lazer, a jovem princesa foi de quarto em quarto até chegar a um quartinho no alto de uma torre, onde uma boa velhinha fiava sozinha em sua roca.
Aquela senhora nem tinha ouvido falar na proibição de fiar, confuso, decretada pelo rei. O que está fazendo, boa senhora? Perguntou a princesa. Fiando, minha linda menina, respondeu-lhe a velha, que não a conhecia. Ai, que bonito, comentou a princesa. Como é que a senhora faz? Deixe-me ver se consigo fazer igual. Como era muito impulsiva e meio estabanada, e aliás, como a sentença das fadas determinava, mal pegou no fuso, espetou a mão e caiu desmaiada. A boa velhinha, embaraçadíssima, gritou por socorro. Acudiram de toda parte, jogaram água no rosto da princesa, afrouxaram-lhe o corpete, deram-lhe taspinhas nas mãos, esfregaram-lhe as têmporas com a água da rainha da Hungria, mas nada a fazia voltar a si. O rei, que tinha subido a ouvir a gritaria, lembrou-se então da predição das fadas e, considerando que aquilo teria mesmo de acontecer, já que as fadas haviam predito, mandou pôr a princesa no mais bonito aposento do palácio, numa cama bordada de ouro e prata. Parecia um anjo, de tão bonita que estava, porque seu desmaio não lhe tirava as cores vivas da pele. Suas faces continuavam encarnadas e seus lábios como coral. Tinha apenas os olhos fechados, mas podia-se ouvi-la respirar suavemente, o que provava que não estava morta. O rei ordenou que a deixassem dormir tranquila, até chegar a hora de despertar. A boa fada, que lhe havia salvado a vida, condenando-a a dormir 100 anos, estava no reino de Mataquim, a 12.000 léguas dali, quando ocorreu o acidente com a princesa. Mas foi avisada num instante por um anãozinho, que tinha botas de 7 léguas, ou seja, eram botas com as quais percorriam-se 7 léguas com um só passo. A fada partiu imediatamente e, 1 hora depois, viram-se chegar numa carruagem de fogo, puxada por dragões. O rei foi-lhe oferecer a mão à descida da carruagem. Ela aprovou tudo o que o rei tinha feito, mas, como era muito previdente, pensou que, quando a princesa despertasse, ficaria um bocado atrapalhada, sozinha naquele velho castelo. Eis, portanto, o que ela fez. Tocou com sua varinha de condão tudo o que estava no castelo, fora o rei e a rainha, governantas, damas de honra, camareiras, fidalgos, criados, mordomo, cozinheiros com seus ajudantes e aprendizes, guardas e lacaios. Tocou também todos os cavalos que estavam no estábulo com seus cavalariços, os enormes cães de guarda e Puff, a cadelinha da princesa, que estava ao lado da cama dela. Assim que os tocou, todos adormeceram, para só despertarem ao mesmo tempo que a princesinha, de modo a estarem prontos para servi-la quando ela viesse a necessitar deles. Até os espetos que estavam no fogo cheio de perdizes e fazões adormeceram, e o próprio fogo também. Tudo isso foi feito num instante. As fadas trabalhavam rápido. Então o rei e a rainha, depois de terem dado um beijo na filha dourada, sem que ela acordasse, partiram e decretaram que estava proibido para quem quer que fosse se aproximar do castelo. Essa proibição nem era necessária, porque em 15 minutos cresceu em torno de seu parque uma enorme quantidade de árvores, grandes e pequenas, e todo tipo de plantas espinhentas, entrelaçadas umas às outras de tal forma que nem bicho, nem gente podiam passar, e que não se via mais que o topo das torres do castelo, mesmo assim só bem de longe. Ninguém duvidou que isso era mais uma arte da fada, para que a princesa, enquanto dormisse, não tivesse nada a temer da parte dos curiosos.
100 anos depois, o filho do rei que então reinava e que era de outra família, tendo ido caçar por aqueles lados, perguntou que torres eram aquelas que se viam acima da mata vasta e fechada. Cada qual respondeu de acordo com o que ouvira dizer. Uns diziam que era um velho castelo mal assombrado, outros que os bruxos do lugar ali se reuniam à noite. A opinião mais comum, porém, era que ali morava um ogro, que levava para lá as crianças que conseguia pegar, a fim de comê-las sossegado, sem que ninguém pudesse segui-lo, pois ele só teria o poder de abrir caminho através da mata. O príncipe não sabia em que acreditar. Quando o velho camponês tomou a palavra, ele disse: Meu príncipe, há mais de 50 anos ouvi meu pai dizer que havia no castelo uma princesa, a mais linda do mundo, que ela dormiria 100 anos e seria acordada pelo filho do rei a que era destinada. Ouvindo isso, o príncipe sentiu-se em fogo. Acreditou, sem sombra de dúvida, que poria fim àquela bela aventura e, movido pelo amor e pela glória, decidiu tirar aquela história a limpo. Mal se aproximou do bosque, todas aquelas árvores enormes, todos aqueles espinheiros se afastaram para deixá-lo passar. Rumou para o castelo, que via ao fim da grande alameda por onde seguiu, e notou, um tanto surpreso, que nenhum de seus homens pôde acompanhá-lo, porque as árvores tornaram a se juntar assim que ele passou. Mas ele foi em frente. Um príncipe jovem e apaixonado é sempre corajoso. Entrou em um grande pátio, onde tudo o que viu logo de início era capaz de gelá-lo de pavor. Reinava um silêncio sinistro. A imagem da morte estava presente em toda a parte. Eram só corpos caídos de homens e animais que pareciam sem vida. Reconheceu, porém, pelo nariz vermelho e pela face coroada dos soldados da guarda, que eles estavam apenas dormindo. E seus copos, em que ainda havia um resto de vinho, mostravam que eles tinham adormecido bebendo. Passou por outro grande pátio calçado de mármore, subiu a escadaria, entrou na sala da guarda, que continuava perfilada, de carabina no ombro, roncando sonoramente. Atravessou várias salas cheias de damas e cavalheiros, todos dormindo. Uns de pé, outros sentados, entrou num quarto todo dourado e viu numa cama, cujas cortinas estavam todas abertas, o mais lindo espetáculo. Uma princesa que parecia ter 15 ou 16 anos e cuja beleza deslumbrante tinha algo de luminoso e divino. Aproximou-se, trêmulo e admirado, e pôs-se de joelho diante dela. Então, como o feitiço chegara ao fim, a princesa despertou e, olhando para ele com olhos mais ternos do que um primeiro encontro parecia permitir, perguntou: É você, meu príncipe? Como demorou? O príncipe, encantado com suas palavras e mais ainda com a maneira como foram ditas, não sabia como lhe atestar sua alegria e seu reconhecimento, e garantiu-lhe que a amava mais que a si mesmo. Suas palavras saíram mal alinhadas, mas agradaram ainda mais por isso mesmo. Pouca fala, muito amor. Ele estava muito mais confuso do que ela, o que não é de se espantar. Ela tivera tempo de sobra para sonhar com o que iria lhe dizer, porque parece que a fada boa, a história, porém, não esclarece nada a esse respeito, lhe proporcionara o prazer dos sonhos agradáveis durante tão longo sono. Enfim,
estavam conversando, ainda havia 4 horas, e ainda não tinham dito a metade das coisas que tinha a se dizer. Enquanto isso, todo o palácio havia despertado com a princesa, cada um tratando de fazer o seu serviço. E como nem todos estavam apaixonados, morriam de fome. A dama de honra, faminta como os outros, impacientou-se e anunciou bem alto à princesa que o almoço estava na mesa. O príncipe ajudou a princesa a se levantar. Ela estava vestida magnificamente. Ele não lhe disse, é claro, que aquela roupa era como as de época de sua avó, com gola de rufos e tudo, mas nem por isso estava menos linda. Foram a um salão espelhado, onde cearam, servidos pela criadagem da princesa. Violinos e oboés tocaram velhas músicas, muito bonitas. Embora fizesse mais de 100 anos que ninguém mais as tocava. Depois da ceia, sem perder tempo, o capelão Mor casou-os na capela do castelo e a dama de honra correu o cortinado da cama do casal. Dormiram pouco, pois a princesa não precisava muito de sono, e o príncipe despediu-se dela logo de manhã para voltar à cidade, onde seu pai devia estar procurando por ele. O príncipe contou que, ao caçar, tinha se perdido na floresta e dormido na cabana de um carvoeiro que lhe dera de comer pão preto e queijo. O rei, seu pai, que era um homem bom, acreditou, mas sua mãe não ficou muito convencida. E vendo que ele ia caçar quase todos os dias e sempre tinha uma desculpa pronta para quando passava 2 ou 3 noites fora, não duvidou mais de que ele andava de namoro. Ele já estava vivendo com a princesa havia 2 anos e tivera com ela 2 filhos. O primeiro, uma menina, foi chamada Aurora, e o segundo, um menino, recebeu o nome de Dia, porque parecia ainda mais bonito que a irmã. A rainha disse várias vezes ao filho, para fazê-lo contar a verdade, que era preciso ter limites na vida, mas ele não ousou confiar a ela o seu segredo. Embora a amasse, tinha medo da mãe, porque ela era descendente de ogros, e o rei só a desposara porque ela possuía muitos bens. Até se cochichava na corte que ela tinha mesmo uma índole de ogra e que, ao ver passar uma criancinha, precisava fazer o maior esforço para não se atirar em cima dela. Foi por isso que o príncipe não lhe quis contar nada. Mas quando o rei morreu, o que aconteceu 2 anos depois, e ele se tornou soberano, revelou publicamente seu casamento. E foi com grande pompa buscar a rainha sua mulher no castelo dela. Prestaram-lhe uma acolhida magnífica na capital, onde ela entrou ladeada pelos 2 filhos. Pouco tempo depois, o rei partiu para a guerra contra o imperador Cantalabuto, seu vizinho. Deixou a regência do reino à rainha sua mãe, a quem pediu que cuidasse bem de sua mulher e seus filhos. Ele deveria ficar em guerra durante todo o verão, e assim que partiu, a rainha mãe mandou a nora e os netos para um castelo no bosque, a fim de poder saciar facilmente seu horrível desejo. Ela foi encontrá-los alguns dias depois e uma noite disse ao seu mordomo: "Quero comer amanhã no jantar a pequena Aurora." "Senhora!" exclamou o mordomo. "Eu quero", insistiu a rainha e falou num tom de ogra que tem desejo de comer carne fresca. "E quero comê-la com molho de mostarda cebolado." O pobre mordomo, vendo que não podia enfrentar uma ogra, pegou o facão e subiu até o quarto da pequena Aurora, que tinha na época 4 anos e que veio, correndo e rindo, pular no seu pescoço e pedir-lhe uma bala.
O pobre mordomo, vendo que não podia enfrentar uma ogra, pegou o facão e subiu até o pequeno quarto da Aurora, que tinha na época 4 anos e que veio correndo e rindo pular no seu pescoço e pedir-lhe uma bala. O homem pôs-se a chorar. O facão caiu-lhe das mãos. Ele resolveu ir ao estábulo matar um cordeirinho que preparou com um molho tão caprichado que sua ama lhe garantiu nunca ter comido nada tão delicioso. Ele havia levado consigo a pequena Aurora, que entregou à sua mulher para que ela a escondesse na casa deles, nos fundos do estábulo. 8 dias depois, a malvada rainha disse ao mordomo: quero comer a minha ceia o pequeno dia. Ele nem replicou, decidido que estava a enganá-la outra vez. Foi buscar o pequeno dia e encontrou-o com uma espada de brinquedo na mão, esgrimindo com um macaco. E olhem que ele só tinha 3 anos. Levou-o para sua mulher, que o escondeu com a pequena Aurora, e ofereceu no lugar do pequeno dia um cabritinho bem tenro, que a ogra achou admiravelmente bom. Tudo havia corrido muito bem até então, mas uma noite a malvada rainha-mãe disse ao mordomo: quero comer a rainha com o mesmo molho dos filhos. O pobre mordomo desesperançou-se de poder enganá-la mais uma vez. A jovem rainha tinha mais de 20 anos, sem contar os 100 que passara dormindo. Sua pele era um pouco dura, apesar de bonita e branca. Onde ia encontrar um animal tão duro assim? Para salvar a própria pele, ele tomou a decisão de cortar o pescoço da rainha e subiu ao quarto dela, na intenção de resolver logo o assunto. Excitou-se até se enfurecer e entrou de punhal na mão no quarto da jovem rainha, mas não quis pegá-la de surpresa. Ele comunicou com todo respeito a ordem que tinha recebido da rainha-mãe. Cumpra o seu dever, ela lhe disse, oferecendo-lhe o pescoço. Execute a ordem que lhe deram. Vou ao encontro de meus filhinhos que tanto amei, pois ela achava que eles estavam mortos, desde um dia em que o mordomo os raptou sem nada lhes dizer. Não, não, minha senhora, respondeu o mordomo enternecido. A senhora não vai morrer, nem vai deixar de encontrar seus filhinhos queridos. Mas o encontro vai ser na minha casa, onde os escondi, e enganarei de novo a rainha, dando-lhe de comer uma corça em seu lugar. E levou-a imediatamente para a sua casa, onde a deixou, beijando os filhos e chorando com eles. Depois foi cozinhar uma corça, que a rainha comeu na ceia com o mesmo apetite com que comeria a jovem rainha. Estava toda satisfeita com sua crueldade e pronta para contar ao rei, quando ele regressasse, que os lobos raivosos tinham comido sua mulher, a rainha e os 2 filhos. Uma noite, quando dava sua volta costumeira pelos pátios e estábulos do castelo para farejar carne fresca, ouviu um quartinho o pequeno dia chorando, porque a rainha sua mãe queria lhe dar uma sova por ele ter se comportado mal. E ouviu também a pequena Aurora pedindo à mãe que perdoasse o irmãozinho. A ogra reconheceu a voz da rainha e dos filhos e, furiosa por ter sido tapeada, ordenou no dia seguinte, de manhã cedinho, com uma voz apavorante que fez todo mundo tremer, que levassem para o meio do pátio um grande caldeirão que ela mandou encher de sapos, víboras, cobras e serpentes venenosas, para jogar dentro a rainha e seus filhos, o mordomo com a mulher e a criada deles. Além disso, deu ordem para que todos fossem levados com as mãos amarradas às costas. Lá estavam eles, e os carrascos iam jogá-los no caldeirão,
quando o rei, que não era esperado tão cedo, entrou no pátio a cavalo. Ele tinha vindo a galope e ficou estarrecido com o que significava aquele horrível espetáculo. Ninguém ousava lhe responder quando a ogra, enfurecida com aquilo, atirou-se ela mesma de cabeça no caldeirão e foi devorada num instante pelos bichos que tinha mandado por dentro. Apesar de tudo, o rei ficou muito triste, afinal era a sua mãe, mas logo se consolou com sua linda mulher e seus filhos. Fim da história.